Olá, meus maravilhosos, minhas maravilhosas. Muito bom dia para vocês. Estamos numa quinta-feira e hoje eu quero dividir uma experiência com vocês. Não é pessoal, é de uma mulher, na verdade, que me procurou e a gente conversando. E eu acho que seria muito interessante dividir essa história aqui com vocês, porque pode ser que, que alguma coisa venha a ser falado aí. Pois bem. A história é um pouco longa, mas eu vou tentar resumir bastante. É uma mulher, deve ter por volta uns 52 anos. E a gente conversando e do nada ela falou assim pra mim, eu não confio nas pessoas, eu não confio. Eu só tô indo pra tal lugar com você porque eu tenho certeza de que tem como eu voltar. E eu achei tão estranho aquilo que ela falou, porque nós nunca tivemos um problema pessoal. E nós já nos conhecemos há muitos anos, não de intimidade, alguma coisa, só de vista mesmo, de longe. Aí eu falei, por que você tá falando isso? Porque eu não consigo confiar nas pessoas. E como eu já falei várias vezes pra vocês, né, eu adoro estudar isso, dos comportamentos das pessoas, comportamento humano. E eu perguntei pra ela assim, como foi sua relação com seu pai? Gente, é uma pergunta chave. Quando você descobre qual foi o tipo de relacionamento que aquela pessoa teve com o pai, é muito, é muito fácil você acabar descobrindo o porquê que ela tá daquela forma ali. Ela falou assim, meu relacionamento com meu pai foi legal, com a minha mãe é que não foi. E eu ainda não tinha tido a oportunidade, né, de conversar com alguém que falasse sobre isso com a mãe. Eu falei, mas o que aconteceu com você e a sua mãe? Ela explicou que ela é de uma família de 6 irmãos, ela é a caçula. E o pai era muito mal pra mãe, muito mal, batia na mãe, enfim, eles moravam na roça, um lugar muito longe. Às vezes a mãe ficava meses sem ver alguém. E o pai era muito cruel com a mãe. E aí um dia, quando ele saiu pra trabalhar, ela pegou, eram 5 filhos homens e ela era a caçula de menina. E aí a mãe fugiu. O pai ficou atrás, descobriu aonde que a mãe estava. E a mãe não quis voltar, ele voltou com os filhos, né? E a mãe ficou. E ela disse que a cena do pai dela dando banho nela, e o pai não foi abusador, não foi, pelo contrário, ela disse que como ela era a menina, ela era aquele ovo de indês, como diz lá na minha Bahia, pro pai. Então, só que foi muito traumático pra ela, assim, o pai dar banho e ela pensar, minha mãe não tá aqui pra cuidar de mim, por isso que meu pai tem que me cuidar, porque a minha mãe preferiu seguir a vida dela do que ficar comigo. Por fim, a mãe acabou voltando pra casa pra cuidar dos filhos e tal, e continuou sofrendo agressões, enfim, várias coisas aconteceram. Mas aquilo, ela tinha 3 anos de idade, a mãe voltou quando ela tinha 5. Aquilo foi muito traumático pra ela e ela acabou desenvolvendo isso de não confiar nas pessoas, em amizade, em trabalho, em nada. Aí eu perguntei pra ela, isso te afetou nos seus relacionamentos? Ela teve relacionamentos da seguinte forma, ela nunca se apaixonou. Ela nunca confiou em alguém, ela nunca se casou. Ela ficava com o cara, engravidou dele, foi morar junto com ele. Parece que foi 7 meses que ela ficou. E aí ela tinha muito enjoo na gravidez. E aí o cara foi e falava pra ela assim, você tá com frescura. E aquilo, quando ele falou pra ela que ela tava com frescura porque ela tava enjoando, fez com que ela fosse embora de casa. Aí eu falei pra ela assim, mas você foi embora porque você teve medo que ele te abandonasse? Ela falou, não foi, não sei o que, mas depois ela acabou dizendo que realmente era aquilo. Então, o que ela fez? Ela transferiu aquele cara o medo dele fazer o que a mãe tinha feito com ela. Gente, é muito louco a psicanálise. É algo lindo de estudar, porque quando você começa a descobrir as dores, você começa a descobrir o porquê das coisas, você acaba tendo outro tipo de comportamento e assim a vida também trazendo outras oportunidades para você. Enfim, ela cresceu, né, no meio dessa conturbação toda, teve uma filha e a filha também não foi feliz no relacionamento dela. Por quê? No caso da filha, não foi a filha que foi embora de casa. A filha casou, teve 2 filhos, mas ela botou o marido pra fora de casa. Provavelmente, eu não cheguei a conversar com a filha, mas provavelmente com medo também de ser abandonada. E aquilo virou uma conversa tão gostosa e eu fui perguntando umas coisas-chave pra ela e ela foi respondendo. O que a gente acabou descobrindo? A mãe dela, ela perdeu a mãe muito cedo, no caso a avó dessa pessoa que estava conversando comigo. E aí ela ficou com um pai e um irmão.
E aí o pai se casou de novo, a madrasta não aceitou, né, aqueles filhos que ele já tinha, e aí o pai abandonou ela para poder viver o relacionamento com a nova mulher. Então, no caso, ela se sentiu abandonada pela mãe porque a mãe morreu, então por isso que o pai abandonou. Então, ela abandonou a filha dela, essa mulher que eu estou falando, ela não abandonou a filha. Ela transferiu ao cara que ela gostava, que era o marido. Então, você consegue perceber que são raízes muito mais profundas do que nós vemos nos dias de hoje. Talvez essa história fale com você de alguma forma, e você fique pensando, nossa, ela tá contando uma história, ou ela tá contando algo parecido comigo. E o que eu quero te aconselhar nesse momento é o seguinte: existe cura sim. Existe cura para tudo aquilo que você sente, para todas aquelas dores da sua alma. Só que essas curas, elas não são feitas através de um remédio que você vai lá na farmácia e compra. Não é feito com uma mágica do dia pro outro. É um tratamento que você tem que fazer. Então, eu te aconselho você a procurar um profissional, um especialista, um psicanalista, uma terapia, um psicólogo, alguém que possa te ajudar. Porque essa minha cliente, cliente não, ela é uma pessoa que eu conheço. Até hoje ela está sofrendo muitas consequências disso. Ela tem obesidade mórbida e eu perguntei pra ela, você acha que essa sua obesidade pode estar relacionada a alguma coisa disso? Ela falou, com certeza. Porque eu criei uma compulsão alimentar. Ela veio conseguir perdoar a mãe dela, e perdão é algo que eu falo muito aqui. Ela já tinha quase 40 anos de idade. Então imagina o que essa mulher sofreu durante a vida toda dela. De não conseguir confiar nas pessoas, não conseguir ter uma amizade, não conseguir confiar em ninguém, nem em trabalho. Gente, realmente é uma dor muito grande, a dor do abandono. Mas quando você consegue tratar, você consegue ter uma vida normalmente. Então, vale como uma experiência que você também venha encontrar o caminho da sua libertação.